melhor sabor de Monster. Eu resolvi abrir o Google Fotos depois de muito tempo e me deparei com essas fotos que vocês estão vendo aí. E eu comecei a pensar que eu desperdicei muito minha adolescência, sabe? Podem pensar que, eu era um beberrão e ficava em festa e tudo mais. E não, essa foi a única festa que eu fui, mas ainda assim eu acho que eu desperdicei minha adolescência. Só que calma, eu vou falar pra vocês como eu acho que eu desperdicei, mesmo indo em poucas festas, na verdade nem saindo de casa e fazendo outras coisas. Então se você tem entre 15 e 20 anos, fica nesse vídeo que tu vai entender. Eu acho que eu comecei a desperdiçar minha adolescência com 14 anos, quando eu comecei a namorar. Eu parei um pouco pra refletir e comecei a pensar, cara, quando foi que eu me perdi, assim, sabe? Eu cheguei à conclusão que eu acabei me perdendo quando eu me apaixonei pela primeira vez. Os Red Pill pira agora. Eu tinha 14 anos e tava completamente apaixonado por uma guriazinha. Cara, eu era muito feio, meu. Como é que eu namorava, galera? E por que eu acho que eu me perdi quando eu acabei me apaixonando? Na verdade, isso já é comprovado, né? Que quando a gente tá apaixonado, a gente acaba fazendo coisas que a gente não faz quando tá em sua consciência, né? Então eu queria viver totalmente pra ela, sabe? Me entreguei totalmente, só que eu tinha 14 anos. Então eu acabei desligando da minha vida a questão de estudo, treino, qualquer coisa. Tudo bem que naquela época, com 14 anos, que era 2015, é diferente da geração Z de hoje em dia, que o pessoal só quer treinar, correr e fazer o bagulho, né? Então naquela época não, a gente queria jogar Minecraft, jogar taco, correr na rua e era isso aí, entendeu? Só que eu acabei deixando tudo de lado pra viver totalmente aquela relação. Só que, cara, 14 anos. Quem é que com 14 anos vai ter uma relação de verdade, sabe? Eu acredito que é muito errado a gente acabar colocando uma relação, sabe? Um relacionamento com uma criança de 14 anos. Que é uma criança, né? Um adolescente, um pré-adolescente, o pessoal fala. Porque não tem maturidade, sabe? Não tem como tu querer construir uma vida, porque, quando a gente tá apaixonado, cara, eu queria casar com ela. Pobrezinho. E como é que eu vou casar com ela? Eu tô nem no ensino médio ainda. Não tô, sabe, fazendo nada. Não tô fazendo porra nenhuma pra construir alguma coisa. Como é que eu vou me casar com ela? Só que a gente acaba se entregando. Então, a lição que eu posso deixar pra vocês é que, cara, não namore, sabe? Não namore tão cedo. Hoje eu tô namorando, tô muito feliz, graças a Deus. Só que, cara, eu já tô com 25 anos, entendeu? Já, graças a Deus, passei em 2 concursos, tô construindo minha vida ainda. Moro sozinho desde os meus 21 anos. Então, tá indo tudo certo, sabe? Só que eu me arrependo profundamente de ter escolhido namorar naquela época. Não da relação em si, porque eu aprendi muita coisa, entendeu? Eu sei que tem aquela parada, efeito borboleta, se tu quiser mudar alguma coisa lá atrás, vai mudar teu futuro. Tá, eu sei, tá tudo certo. Só que eu acho que eu podia ter gastado aquele tempo, perdido aquele tempo com umas coisas mais relevantes. Quem sabe, leitura. Eu podia ter perdido aqueles 4 anos, eu fiquei 4 anos com aquela guria. 3,5, 4 anos. Cara, eu podia estar lendo, eu podia estar treinando, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas não, eu tava vivendo aquele falso amor, né? Aquela ilusão que a gente cria quando a gente tá apaixonado, de que nada é real, porque, naquela época o que realmente importava pra mim era ela. Ela que era a pessoa e tudo, e eu tava totalmente em segundo plano. Então eu acabei, sabe, me desligando totalmente de mim mesmo. E, caguei pra minha família, caguei pros meus amigos, enfim. Não namore. Lembra que eu falei do Minecraft naquela época? Pois é. Não muito tarde depois dos meus 14 anos, entrou o Fortnite na minha vida. E, cara, é um jogo muito maneiro, só que o que acontece? Eu perdi muito tempo jogando. E nem era pelo jogo em si, sabe? Era mais pela resenha que eu tinha com um amigo meu. Tenho ainda com um amigo meu, só que hoje a gente joga mais esporadicamente e ele mora longe, então é uma ligação que a gente tem, mas enfim. Acontece que eu perdi muito tempo jogando. Como eu te falei, eu podia ter usado esse tempo pra coisas que vão agregar pra mim naquela época. Não tem nenhum problema jogar, pode jogar, mas em tempos e em horários certos do teu dia, sabe? Primeiro eu vou treinar, vou comer certo, vou fazer minhas coisas. Sobrar um tempo ali eu jogo, ou coloco ali 1 horinha pra eu jogar, depois de eu ter feito minhas atividades. Só que adolescente vai pensar nisso, entendeu? Eu só estudava, entendeu? Eu até trabalhava, mas a maior parte do meu tempo eu tava estudando, na escola mesmo. E cara, eu era aquele estudante como é que pode dizer, de fim de semana, sabe? Eu estudava lá quando dava, quando chegava alguma prova perto, eu virava a noite estudando e correndo atrás, né? Sempre me dei muito bem na escola, graças a Deus. Só que era aquela coisa, eu tinha... eu olhando hoje pra trás, eu sabia que eu tinha um baita de um potencial. Porque pensa que eu não prestava atenção na aula, quando eu chegava em casa eu mal dava uma olhada, na real eu nem dava olhada.
E quando eu tinha algum trabalho pra fazer, alguma prova, eu virava a noite fazendo isso. E ia muito bem. Pensando bem, eu podia ter ido muito melhor se eu tivesse deixado de jogar, sabe? Deixado de fazer essas coisas mais fúteis e focado naquilo ali. Eu acho que teria agregado muito mais pra minha vida. Então eu não tô falando pra te excluir teus jogos, excluir tuas coisas. Não. Tenha de lazer. Jogue quando der. Só que não perca tempo com aquilo ali. Não passe 4 horas jogando esse jogo. Ele não vai te trazer nada. A não ser que você seja um produtor de conteúdo digital, né? E grave games e tudo mais, e ganhe dinheiro com isso, e esse seja o seu ganha-pão, ou é uma coisa que tu quer investir futuramente, não tem nenhum problema. Agora, se não é aquilo ali que tu quer pra tua vida, por que tu vai perder tanto tempo naquilo, entendeu? É diferente se tu quer virar um pro player, se tu quer realmente aprender sobre o jogo, se tu tem futuro naquilo, se tu realmente ama aquilo ali. Eu não, era mais pra jogar às vezes, pra descontrariar e tudo mais. É tipo meu futebolzinho de final de semana. Era jogar o meu Fortnitezinho, com meus amigos. Mais tarde, mais cedo ainda, era jogar meu Minecraft. E, cara, eu perdi muito tempo nisso. Eu tenho ótimas lembranças disso. Só que eu penso, cara, por que eu não me reuni com meus amigos pra gente trocar uma ideia, a gente conversar sobre a vida? Tipo A Sociedade dos Poetas Mortos. Cara, esse é um baita filme. Óbvio, são outra época, é outra época e tudo mais. Só que, pô, os caras se reuniam pra ler poesia, entendeu? Os caras se reuniam pra trocar uma ideia. E onde a gente vê isso hoje, sabe? Outra coisa que eu acabei arrependendo na minha adolescência foi ter começado a trabalhar muito cedo. Eu lembro direitinho, eu falando pro meu pai que eu queria começar a trabalhar. Eu tava de férias da escola e eu falei, pai, eu quero começar a trabalhar e não sei o que. Ele falou, cara, cata teu rabo, vai estudar, tu tem tua casa ali, tem tua comida lá, tem tua roupa lavada, tem tua comida, vai fazer essas coisas. Não pense em trabalhar agora. Só que quem disse que ouve meu pai, né? Hoje eu me arrependo muito, porque eu podia ter, de novo, ficar em casa só estudando, só construindo meu futuro, entendeu? Felizmente naquela época eu não conhecia provas como o ESA, sabe, SpaceX, entre outras. Eu não conhecia nenhum concurso nesse nível. O único concurso que eu conhecia era da PM aqui do meu estado, da brigada, e eu sabia que eu só podia fazer quando eu tivesse 18. Só que eu comecei a trabalhar com 16 e eu ficava, não, tenho tempo ainda pra aproveitar. Só que não, entendeu? Então eu comecei a trabalhar desde novo. Até hoje estou nesse serviço, que é numa agropecuária. Não nego, meu serviço é ótimo, sabe? Ganho bem nele. Podia ganhar mais. Você tá vendo o patrão? Podia ganhar mais pelo meu esforço. Só que, enfim, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente quer, né? A gente sempre quer mais. Só que eu acabei só trabalhando e com dinheiro, em vez de guardar ou fazer outras coisas, investir em estudo também ou outras coisas, eu acabei gastando com jogo, com comida, né? Com prazeres momentâneos e acabei me perdendo nisso, né? Então, uma coisa que eu recomendo pra vocês é, cara, se puder, não estuda, tá? Calma, meu Deus. Se puder, não trabalhe, só estuda. Escuta, de verdade. Vai fazer uma diferença na tua vida gigante, assim. E outro ponto que eu queria ressaltar pra vocês é não deixe em nenhum momento de aprender. Qualquer coisa, seja tocar violão, ler um livro, aprender qualquer coisa. Na verdade, é estudar, né? Estudar qualquer tema que vocês tenham curiosidade, que vocês queiram realmente aprender e se entregar, sabe? E virar tipo um expert naquilo ali. E olhando pro Gabrielzinho lá de trás, eu vejo que eu tinha muita pressa de crescer, sabe? Eu queria ter minha casa, ter meu carro, ter minhas coisas, ter meu computadorzinho bom. Eu só via meu irmão jogar no PC Gamer dele da época e eu ficava querendo aquilo e ele não deixava entrar no PC. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu PCzinho, sabe? Já tive 3 carros e hoje eu olho pra trás e penso, cara, por que eu só não estudei? Entendeu? Porque eu só não parei de perder meu tempo com jogo, com festas, com principalmente mulheres. Gastei muito com mulher, meu Deus do céu. Eu gastei muito bancando uma vida que eu não podia sustentar, entendeu? Então acabava o mês e eu tava sempre... Começava o mês com, cara, no negativo total. E eu paro e penso assim, cara, por que eu só não estudei? Entendeu? Porque eu só não parei um pouco e ouvi meus pais e deixei de lado aquelas amizades que não me levam a nada, que não iam agregar. Só que é a vida, né? A gente acaba se arrependendo e tudo mais, faz parte se arrepender. Só que dói, né? Se arrepender disso. E a gente olha pra trás, um sentimento de uma angústia, né? Cara, não faz isso, volta, faz isso aqui. Eu lembro direitinho quando eu comecei a namorar essa guria, eu tenho um melhor amigo, né? E ele, pô, a gente era carne, unha, alma gêmea, essas coisas aí. E a gente sempre tava junto, cara, sempre fazia tudo junto, estudava e tudo mais. Quando eu comecei a namorar, como eu te falei, eu acabei deixando tudo de lado, inclusive ele. Eu lembro direitinho ele me chamando pra estudar, pra entrar estudar pra prova do colégio militar. E eu, cara, eu queria, quando eu comentei com a minha guria na época que eu queria,
ela só me botou pra trás. Ela falou, não, tu vai ficar longe, e a gente, não sei o que e tal. E o Gabriel trouxa, naquela época, ouviu aquela história e caiu nesse papinho. O que aconteceu? Um ano depois, meu amigo passou na prova. Na verdade, naquele ano mesmo, ele passou na prova, e no outro ano já ingressou na escola. E eu via ele todo fardadinho, tudo legal, o orgulho da família dele, e eu lá, no mesmo lugar. E aquilo ali me machucou de uma forma, cara, você não tem ideia. Que eu resolvi estudar pra prova também. Eu estudei, depois tava com ela ainda, só que eu estudei, passei na prova, só que deu uns erros na entrega de documento, faltou meu pai assinar e fazer o caralho a quadro. A gente podia ter entrado com recurso, eu não quis entrar com recurso, e parece que foi Deus, eu acho, acabou me dando uma bolsa de estudo numa escola particular, uma escola incrível, no mesmo nível daquela militar. Só que olha só como podia ter sido diferente, né? Como eu podia ter deixado aquela vida de lado, uma vida que eu não sabia que eu queria, e olhado pra uma coisa que, quem sabe, hoje eu teria muito melhor. Só que a gente nunca vai saber. O que importa realmente é o agora. E a gente só pode mudar. Na verdade, a gente muda nosso futuro olhando pro passado, né? E é exatamente isso que eu tô fazendo. É exatamente isso que eu tô passando pra vocês agora no presente. Cara, se eu tivesse um filho, ou se eu tivesse comigo aqui na frente hoje, eu vou fingir que eu tô falando comigo mesmo, aquele piazinho lá. Eu ia falar assim, ó, cara, não namora, tá? Tu não tá perdendo nada, entendeu? Deixa o jogo um pouquinho de lado. Não fica gastando horas aqui. Escuta teu pai, não trabalha. Não precisa trabalhar, tu não precisa do teu dinheiro agora. Tu recebe pensão, tu tem tua mãe ali pra tudo. Cara, estuda pra alguma coisa. Estuda, de verdade. Tem concursos que tu pode entrar com 17 anos. Eu podia ter entrado, não entrei. A gente podia ter entrado, a gente não entrou porque a gente escolheu namorar. E por último, Gabrielzinho, não tenha pressa de crescer, meu. Tu não tá perdendo nada. Com essa pressa, o que tu real tá perdendo é teu presente. Querendo viver lá na frente, deixando de aproveitar agora com a tua mãe, com teus amigos. Não tenha pressa. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Então vive no teu tempo, que Deus vai te entregar tudo na hora certa.